Fala galera, estamos aqui em mais um LigaCast e hoje um LigaCast especial porque chegamos no 10º episódio. Estamos há 10 episódios contando histórias de pessoas que venceram a obesidade, que ainda estão vencendo a obesidade, que estão aí na luta para continuar emagrecendo, cuidando da saúde, né? Histórias inspiradoras para você maratonar, né, esses 9 episódios que a gente já gravou, né? Depois maratonar o 10º episódio também, para você se inspirar. Você que ainda não começou o seu processo de emagrecimento, você que acha que você não é capaz, se você assistir todos os episódios do LigaCast, com certeza você vai ter uma motivação, você vai ter uma inspiração para você começar amanhã. Você começar o seu processo amanhã. Então nós estamos muito felizes que estamos chegando no nosso 10º episódio e queríamos muito agradecer aos nossos parceiros, né? A Shemitah Suplementos. Queríamos agradecer também a Açúcar e Afeto, cestas de café da manhã. Dia dos Namorados já passou, mas você pode fazer uma frente aí, né? É só acessar lá Açúcar e Afeto, pedir sua cesta de café da manhã para poder dar um presente aí bacana. Também temos como nosso parceiro Loja Mima Fitness. Loja Mima Fitness, material esportivo para você ir treinar alinhado, e também Imports for You, tá? Então, todos esses nossos parceiros, você pode acessar aí pelos QR Codes que estão aparecendo aí na tela, para você ter alguns descontos. É só falar que estava assistindo o LigaCast, que é nosso seguidor, que você vai ter desconto em todas essas lojas. E agradecer também a Aura Move, né? A gente está no estúdio aqui, perfeito, massa, e a gente está mandando essa mensagem aí para vocês de histórias inspiradoras. E para começar, né, para dar continuidade ao nosso episódio 10, queria chamar meu mano Werner. Cara, 10º episódio, quase 15 horas de gravação. Tu tava fazendo os cálculos aí. Eu tava contando aqui, ó, porque Enquanto uma eu hora tava e meia, falando... aí eu peguei, né, 10, né? É. Aí meio, tá quase 15. Tá quase 15. Eu fui aqui, se tiver errado, tá errado. É. Não tem como dar errado não, Me né? julguem, me julguem. Eu comecei no curso de exatas, meu irmão, eu sou bom. Aí eu Tá saí bom. logo porque eu vi que nem tanto. É, Mas assim, muito bom, a gente tá fazendo massa. nosso 10º episódio. um marco, né? É um marco, assim como o primeiro, que é a inauguração, aquele negócio daquele frio na barriga. O 10º é um negócio especial. E eu acho que promete hoje. Promete. Hoje promete. Nada mais justo do que ser o 10º episódio. Hoje promete. A gente vem aqui mostrando números, informando vocês sobre os dados que vem saindo sobre a obesidade, sobre o sobrepeso, ansiedade, depressão, porque tudo que envolve, né, o estágio de obesidade. E a gente vem sempre mostrando que as vitórias acontecem e sempre dá certo a partir do momento que você se enxerga como tal. Então, Que é uma você satisfação. decide, né? Que vai você dar certo. decide, aí tem toda a questão de mentalidade. Isso. A gente vai falar muito sobre isso hoje, mais uma vez. E muito feliz pelos parceiros que estão conosco, porque tem ajudado bastante. E a turma tem gostado também, então cheguem junto deles aí, porque a gente precisa, né, papai? Ajude, né? Ajuda, porque, né? No outro lá eu pedi um apoio de roupa pra gente, né? Mas me esculhambaram tanto que eu fiquei morgado mesmo. Tá na hora, né? Ó, Shemitah, Açúcar e Afeto, Mima Fitness e Imports for You. Tá faltando o quê? Uma Zara. Pô, ó. Tá faltando uma Só pra, Zara né, aí, deixa né? a gente... Uma Brumer. É uma cirurgia plástica. Também. Ajuda. Mas vamos pro que interessa, né? Vamos. Vamos chamar ela aí? Tu chama. Tu é mais bonito chamando. Eu queria anunciar a nossa convidada de hoje. Ela tem 23 anos, tá? Ela vai contar um pouco da história dela aí pra vocês, né? Já adiantando que ela é profissional de saúde, então a história Profissional da área. da área. Então isso fica muito mais impactante porque uma profissional da área Primeiro, hein? primeira de muitas, Isso. uma profissional da área sofreu com a obesidade, né? E trilhou esse caminho aí. Então, quanto ela sofreu de preconceito, quanto ela sofreu de cobrança, de autocobrança. Então, eu queria dar as boas-vindas a Arielle. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite. Bem, vai ser massa, hein? Com certeza. Simbora. Se apresenta aí pra turma. Oi, gente, meu nome é Arielle, né? Como os meninos já falaram. Sou graduanda, ainda estou concluindo a formação de Educação Física.
né? E passei por umas situações bem complicadas aí da obesidade, né? Algumas dificuldades, principalmente fisiológicas e emocionais, né? E vim aqui somar um pouquinho com vocês, para você se estiver passando também alguma dificuldade, espero incentivar você, né? E que se eu conseguir, você também consegue. Já começou bem, né? Porque às vezes a gente olha alguém que conseguiu vencer a obesidade e acha aquilo ali muito distante, né? Isso, Acha que aquilo, não, isso aí não é para mim, com ou certeza. eu não consigo, Uhum. né? Mas aí, Arielle, me conta um pouco como foi que tu percebeu que estava ganhando peso? Em que momento? Com quantos anos? Porque você tem 23 anos, né? É, bem novinha É, ainda. novinha. Então, em que momento tu percebeu que tu estava ganhando peso, né? Foi na tua adolescência ali, né? Eu acho. Aham, então, eu tive um trauma de infância, né, que mexeu muito comigo. E desde lá eu desenvolvi alguns distúrbios de ansiedade. Eu cheguei até a comer cabelo quando eu era mais nova, né? E, consequentemente, eu comia muito desde nova. Minha mãe sempre ficou lá regulando a minha alimentação. E até tinha as taxas alteradas, né, de triglicerídeo. E a minha mãe me levou numa pediatra uma vez e a minha mãe foi indicada a me colocar em alguma atividade física, né? Foi quando eu ingressei nos esportes, no basquete. Então, eu iniciei a atividade física com uns 10 anos, mais ou menos. E desde lá, continuei, né? Aí, quando chegou na minha fase adolescente, já mais ou menos uns 18, 19 anos, já estava na parte do vestibular, Quando a né? gente vem falando aqui já sobre essa questão da obesidade, que a gente hoje já consegue ver na rede social, tá tendo um movimento muito grande para mostrar 20% da população vai se tornar obesa. Tá saindo muito, você vê aí que os grandes portais estão divulgando bastante. Sim, sim. Nessa semana que tá se passando sobre a questão da obesidade, a gente já vem falando há muito tempo. Muito tempo. E os dados são muito simples. A World Obesity tem um guia só sobre a obesidade. E ele fala que o IMC acima de 25, que já é o IMC com sobrepeso, vai atingir para 2035 mais da metade da população mundial. Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de IMC aí, já beirando os 30, né? 29,9, não é isso? Isso. Então ele já vai para 24% da população mundial. Então, a obesidade hoje é algo normal na nossa sociedade. Então a gente já tem que tratar a obesidade e incluir as pessoas nesse nosso âmbito. A gente Isso. dá espaço e... a pessoa está obesa. Eu vi um vídeo, por sinal, hoje, de um programa da TV Globo dos anos 90. E o repórter ao vivo esculhambava a pessoa obesa. Pra você ver, a gente tá falando aí de 30 anos atrás. 30 anos Que não atrás é muito tempo, né? é pouco tempo, pouquíssimo tempo, década de 90. Sim, sim. Então hoje, já a sociedade tem que estar pronta para tratar das pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. E a hora é agora. A hora de intervir, a hora de trabalhar, de ir atrás dessas soluções são agora com locais para alimentação saudável, que é o que a gente mais bate aqui. Sim. Que não tem o suficiente e quando tem é caro. Roupas fitness, graças a Deus a gente tem um apoio aí da Mima Fitness, que tem roupas para pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso e obesidade, Para elas começarem, né? para dar o start. E que a gente sabe que a grande dificuldade hoje das pessoas que vão iniciar uma alimentação ou iniciar o exercício físico é ter aquela mentalidade de tipo, poxa, já pensa lá na frente daqui a 6 meses. Não tem aquelas metas pequenininhas, aquele hábito que a gente vai falar muito hoje sobre isso. Mas a Adriele aí, ela vai... Arielle. A Arielle. É porque ela disse que ficou nervosa, eu troco logo não, pra ver se ela fica calma. Exatamente. Você Não é também não? ficou nervoso. Eu fico nervoso, o nervoso de um lado fica nervoso de cá. Mas a senhorita, Vamos lá. tá bem, Tô. tá vamos. calma. Tô ótima. Isso é da educação física, amigo. Só Isso é isso. educação física. Foi Eu fiquei só assim isso. na aula de balé também. Foi Não, de balé. na atividade rítmicas. Ali foi bronca, viu, senhor? Eu rezei tanto pra não ser sorteado no grupo de balé, bicho. Terminei batendo palma só. E ainda saiu do ritmo. Errei. Provas, inclusive. Então vamos lá. Vamos. Continue contando sua história quando você começou a perceber que você Sim, comia aí eu entrei em cabelo. aí eu comia cabelo quando era mais nova, e daí comecei com distúrbios alimentares, né? Comia de forma exacerbada, muito doce. Chegou na fase do vestibular, eu não fazia mais nenhuma atividade física, né? Eu só tentava estudar de manhã, tarde e de noite, né? Porque o sonho da minha vida era entrar na universidade pública. Né? Então, foi exatamente isso. Daí, quando eu entrei na universidade, eu já estava com um sobrepeso absurdo, né? E eu não tinha percebido que eu já tinha chegado naquele peso. Eu só percebi porque tiraram uma foto minha,
né? E daí a ficha caiu. Mas teu sonho era sempre fazer educação física ou teu sonho era entrar na faculdade pública? Não, eu queria fazer. Então, vamos lá. Vai lá, conta aí, porque isso é interessante. Eu era atleta, né? Então eu sempre estava ali muito perto dos profissionais da educação física, via a importância dele na vida dos adolescentes, das crianças, né? E vi a importância que foi na minha vida também, né? Então, a minha mãe queria que eu fizesse odontologia, fizesse outros cursos, mas eu decidi fazer o que meu coração pedia, né? Eu me via fazendo aquilo. Eu fiz uma vez um teste para fazer um trabalho administrativo e eu surtei. É porque a educação física que escolhe a gente, né? Exatamente. Não tem como Então, fugir, sabe? então eu não foquei, porque na época todo mundo fala, né, que educação física a gente vai ser liso. É. Mas eu foquei, e eu acredito assim, que quando você faz o que você gosta, independente do que for, o dinheiro vem como consequência, entendeu? Sim, sim. Então, eu simplesmente escolhi fazer o que o meu coração pediu, independente dos desafios que eu ia enfrentar, né? Porque são vastos. Né? Você tem um exemplo de Flama aí. Um A cara multimilionário aí da educação física. Queria ter o dinheiro que meus amigos pensam que eu tenho. Ou é porque é um pouquinho bem, 10% abaixo, né? 10% abaixo. Mas a gente tem até uma foto aí, né? Se a Adalto puder colocar a foto de quando caiu tua ficha, né? Isso. Eu tava na Semana dos Calouros, no dia que tiraram a foto. Essa aí. Isso. Exatamente, essa aí. Mas a minha mãe sempre ficava no meu pé. E daí um dia, quando eu vi essa foto, eu disse que eu decidi que eu não queria mais ser assim. Isso é interessante porque quando a gente faz um apanhado dos outros 9 episódios, você vai ver que é sempre assim. As histórias sempre se repetem, sabe? Geralmente tem alguém na família Isso. que vai e fala, ou o companheiro ou a companheira fala para a pessoa, mas ela não enxerga até que ou ela se veja, que foi o caso de Fernanda, ela se viu também através de uma foto, Sim. que foi do último episódio, ela Sei. viu uma foto e ali ela, eita, Cai a preciso ficha, mudar, né? Com entende? certeza. E tem o caso de Henrique, que foi porque o médico deu 10 meses de vida para ele e ele ia perder de ver os filhos, veja. Sim. Então Exatamente. ele então ele acordou, teve um propósito, teve né? um propósito. Se ele não foi por ele foi pelos Isso, filhos a dele. gente sempre diz que existe sempre uma dor. Aham, né? com A certeza. mudança tem que vir acompanhada de dor. A gente Isso. muda mais pela dor do que pelo prazer, né? Quando a gente tá tendo prazer, a gente não busca uma mudança. E eu acho que às vezes a gente também se perde pela dor, né? Às vezes Isso. a gente tem algum trauma, alguma coisa que a gente muitas vezes não consegue entender, né? E às vezes a gente vai comendo pra disfarçar o que tá lá dentro, né? E você muitas vezes não quer enfrentar. É né? o que a gente batizou aqui, né? Falando de comfort food. É o comfort food. Isso. Você tá ali naquele Aham. esperando por um momento de prazer e satisfação, Isso. Você só quer se sentir bem. e aí você vai comer. Mas Exatamente. nessa época aí que a chave virou, Aham. quando essa chave virou, veio também já a autocobrança dizendo assim, eu sou profissional da Com saúde. toda certeza. Eu já entrei já com a ciência de que eu teria que ser espelho e exemplo para os meus alunos, né? Eu acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer motivar as pessoas a mudar o estilo de vida, a cuidar da sua saúde, né? Primeiramente, a mudança tem que vir de você. Né? Eu tinha já a ciência disso já no primeiro dia da faculdade. Essa sua fala é muito importante porque você é uma profissional da educação física. Sim. Tá? E a gente tem um amplo debate na área Com certeza. sobre isso. Uhum. Que às vezes a gente procura não falar tanto para não gerar desconforto, né? Aham. Sim. Profissionais. Sim. Mas a gente sabe como é que funciona na real. A realidade é outra. Eu acho que quando um aluno olha o professor, eu acho que ele quer um exemplo, alguém que motive ele. Isso. Né? Então, eu já conversei com muitos alunos e eles dizem, oxe, se fosse gordinha hoje mesmo, uma aluna conversou comigo e eu mostrei a foto pra ela. Eu disse, ela olhou pra mim e disse, oxe, se tu fosse assim, eu não te contratava. Tá vendo? Entendeu? Então, a gente não pode se negar a dizer que isso não acontece. Acontece sim, sabe? O lado que eu busco defender um pouco dos profissionais da educação física, homem ou mulher, com relação a isso, é a gente sempre pensar, será que a pessoa está desse estado de obesidade porque apenas não liga, entende? Que também pode acontecer, ou porque ela tem algum problema, por exemplo, emocional, hormonal, e ela está brigando, está passando pelo processo. Só que, infelizmente, os alunos, a sociedade não quer saber não quer disso. saber disso, exatamente. Mas ainda tem um outro lado. Por exemplo, eu dei capacitação numa academia que depois um dos profissionais lá veio falar comigo, ó, Flama, eu tenho problemas na tireoide e tal, isso já há 2 anos. Aí eu disse, tá, mas tu tá se cuidando, né? Tu tá cuidando desse problema. você tá O que é que fazendo? você Pra tá mudar, fazendo né? pra Pra mudar? mudar. Ele disse, não, eu tô ajustando o medicamento, mas ainda não deu certo.
Então, assim, eu notei que ele estava buscando, mas ele estava meio que, assim, já desistindo do processo Aham. de melhoria, de Ele buscar. tava procurando desculpas, né? Exatamente, ele já Justificativas. estava procurando justificativa. Então, tem esse lado da pessoa buscar a ajuda e às vezes ela já está desistindo, e tem o lado da pessoa não querer buscar Isso. e de achar, como aquele vídeo que a gente estava conversando aqui, Isso. da personal que bombou aí, ela dizendo, porque as pessoas pensam que Sou professor fora do padrão. eu sou fora do padrão e as pessoas pensam que a força está aqui, mas o conhecimento está aqui. Mas às Pois vezes é. não é sobre só padrão, né? É sobre Quando a saúde. gente entra na educação física, a primeira palavra que a gente aprende é praxis, É, que é teoria e prática. e prática, exatamente. Então, e quer queira a gente ou não, a nossa imagem é reflexo do nosso Somos o que fazemos. Exatamente. Então, o seu exemplo, assim, você tá aqui, pra gente é especial, entende? Porque Com além de certeza. ser uma amiga de profissão, Uhum. você tem esse histórico que você mudou por conta própria, Com certeza. entende? Você entrou dessa forma consciente, através da foto que você viu, Ah, e disse, poxa, se eu for cuidar de alguém e eu quero transformar a vida da pessoa, primeiro eu tenho que me transformar para passar esse exemplo e mostrar, ó, se eu sou capaz, você também é. E isso é espetacular pra gente. com certeza, mas assim, é muita ousadia minha falar que eu consegui sozinha, né? Eu tive a ajuda de muitos profissionais. Foi uma equipe multidisciplinar. Eu tive um psicólogo, eu tive um profissional de educação física que prescrevia meu treino, né? Porque às vezes, mesmo a gente sendo da área, tendo noção dos exercícios, às vezes a gente só faz o que a gente quer, né? O que a gente gosta, não o que a gente precisa. E além disso, eu tive um nutricionista também. Então, eu tive essa tríade aí que me ajudou a virar a chave. Eu não virei a chave sozinha, né? Então, por isso que às vezes eu falo, você não consegue sozinho, pede ajuda. Não é vergonhoso você pedir ajuda, sabe? E eu tive muita, assim. Falar que eu fiz tudo sozinha. Até porque quando a gente parte assim do tipo, você quis mudar só, né? Isso. Por conta própria. Mas Aham. conseguir sozinha, geralmente É mais difícil. é muito difícil. A gente tem que ter uma rede de apoio. Com certeza. Seja através de profissionais da área para ajudar a gente, ou de uma rede de apoio familiar, de amigos que incentivem a gente e fica ali apoiando, que a mudança é necessária. Porque como é o nome Poxa, a Ari. Sim, A Ari no começo não teve não teve esse apoio, né? Exatamente. Mas ela foi lá por conta do sogro, que deu a esteira a ela foi e mudou por conta própria. E logo depois que veio, né? Profissionais pra ajudar. Um empurrão. Exato. Um empurrãozinho. Mas a gente sempre precisa de um apoio. E Com essa tríade certeza. ali é a que a gente sempre vem batendo na tecla. É a base. Profissional da educação física, nutricionista e o psicólogo. Agora, dentro da faculdade de educação física, como é que você, durante o processo, também lidava com essa sua ansiedade? Porque a gente sabe que quem tem ansiedade tem altos e baixos. É isso. Uma hora você tá com ansiedade controlada ali e outra hora você tá com ansiedade pipocando. Então, o que é que tu fazia durante esse processo que você começou, né? O que é que tu fazia para controlar a tua ansiedade? Então, como eu tinha falado, né, eu usava da minha ansiedade, usava alguma válvula de escape. Então, nessa época, eu voltei a fazer alguma atividade física que me desse prazer. Isso por si só já mostra o perigo que é para nossa sociedade. Sim. A ansiedade, porque da ansiedade para a depressão é um salto. É um pulinho. E dessa relação que existe, né? Desse caminho de mão dupla, de ansiedade e obesidade e ansiedade. Com certeza. Porque às vezes, quanto mais obeso a pessoa se torna, mais ansiosa ela fica para ter o resultado, para emagrecer, para querer mostrar para alguém. E mais uma vez, né? Os números não mentem. Os Nos números últimos não 13 anos, foi um crescimento de 72% da população brasileira. Exatamente. Com sobrepeso e obesidade. Exato. E mais pessoas ansiosas, também veio a pandemia e tudo Eu mais. acho que a pandemia piorou tudo pra todo mundo, Com né? certeza. Certeza. Mas assim, é interessante você dizer que mudou a sua mentalidade de tirar o foco, Isso. né? Porque o que a gente sempre fala aqui é sobre recaídas, né? Então, a pessoa tá lá com foco, ao invés de focar na comida, a pessoa vai focar no treino. Mas tem uma hora que vem aquela recaída. Lógico, com certeza. E aí, como é que tu lidava com isso? Então, eu vi, por exemplo, na minha dieta, a parte mais difícil pra mim não era treinar, era a alimentação. Então, se eu sempre por exemplo, uma coisa que não funcionava comigo era pesar comida. Não funcionava. Eu ficava mais ansiosa e queria comer mais. Quando eu identifiquei que isso era uma dificuldade minha, eu comecei a só me alimentar melhor. Mas tu identificou sozinha isso. Isso. Quando eu botava a quantidade de comida, eu olhava e dizia, meu Deus, isso é muito pouco, eu não vou me satisfazer com isso. E daí, isso já ficava aquela coisa, já ficava agoniada, já queria comer mais, e não Era mais funcionava. ansiedade, né? E acabava que eu ficava frustrada porque eu não conseguia, e isso era péssimo, né? Então, quando eu identifiquei isso, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou só me alimentar melhor.
E quando eu queria comer alguma besteira ou outra, eu me permitia. Porque quando eu simplesmente parava de comer besteira, isso gerava mais irritabilidade, mais compulsão, e eu ficava mais E ansiosa. você vê o quanto é interessante a fala dela no sentido de novo, a gente fala sobre tomada de consciência, né? Porque ela entendeu que uma das partes do processo, que era pesar a comida, deixava ela mais ansiosa. Não funcionava. Não funcionava. E assim, as dietas que eu fiz, né, nos últimos anos, eu tinha que pesar. Para mim funciona porque aquilo ali me regula. Dizer que eu comecei, já acertei tudo de cara, não foi. Então foi um processo, a gente só não pode desistir, Quantos né? anos? Foram 4. Foi 4 bem anos. demorado. Olha, então, assim, é bom porque você vê que teve uma linha de tempo aí Isso. na sua evolução, né? Uhum. Você não se enxergava como tal, como uma Não. pessoa com sobrepeso, obesidade, mesmo as pessoas falando, depois você Uhum. passou a se enxergar. Isso. Aí, quando você passa a se enxergar, você passa a entender como é que funciona esse processo. Leva 4 anos para chegar lá. Demorou. Tem sobe e desce aí, Isso. mas assim, o que é legal desse período é que sua mentalidade, ela navegou. Foi ondulatória, né? Uhum. Você caiu, levantou, mas a cabeça estava ali, calma. Se eu passei esse tempo todo da minha vida para chegar a esse peso, não vai ser de hoje para amanhã Que eu vou perder tudo agora. que eu vou perder tudo agora. É isso. E isso aí é uma mudança de mentalidade muito forte, Uhum. porque para você provavelmente você encontrou alguns pontos de hábitos seus ali que você teve que mudar, Isso. que É são uma os seus adaptação, né? comportamentos. Você vê, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É uma análise de você mesmo que você vai fazer, né, durante o processo. Muito bem. É essa Entendeu? questão do autoconhecimento, da Isso. autoanálise que tem que ser feito. Uhum. E eu não sei, mas é bom perguntar a você se você criou algumas metas Uhum. pequenas, fracionadas, ou foi uma meta grande. Eu acho que eu não botei metas, porque eu acho que eu ia ficar mais ansiosa também. Entendeu? Eu acho que se chegasse naquela meta e eu não conseguisse bater, eu ia ficar frustrada. Eu só segui. Eu, ó, fiquei melhor, botava uma roupa, vi que a roupa ficava um pouco melhor, tirava foto. Acho que a foto, pra mim, foi a melhor forma de avaliar minhas evoluções. Eu não me pesava porque aquilo me causava muita ansiedade, né, de ver se eu tava mais pesada ou não. E a gente sabe que balança não é parâmetro pra gente ver se a gente evoluiu ou não, né? O ideal é a gente fazer uma avaliação física, né? A balança vai pesar tudo ali, né? Eu posso ter ganhado massa magra, ter perdido gordura, mas eu tô ali com o mesmo peso. Então, não funcionava pra mim me pesar, né? Então, eu tirava foto, eu via que tava melhorando, as roupas estavam ficando mais folgadas, né? Então, pra mim, fluiu melhor dessa maneira do que estipular metas. Quando eu vi que tava funcionando mais, eu já tinha perdido, acho que uns 10, 15 quilos, foi quando eu comecei a fazer uma avaliação física de periódicas, né? E daí a gente já tava focando um pouco mais em resultados, né? Mas eu já estava já um pouco mais madura em relação à minha alimentação, sobre a frequência dos treinos. Então eu já estava mais estável em relação a isso, entendeu? Aí foi mais tranquilo seguir dessa maneira. Mas no começo, não. Muito bom, né? Porque quando ela fala isso, diferentemente de Paulo, que foi o nosso último episódio, ele fala que ele teve que mudar alguns comportamentos do despertador do celular, pô. É. Ele tirou o celular de perto dele para que ele se acordasse na hora para poder correr e através da corrida ele emagreceu, entendeu? Entendi. Então ele teve que mudar esse pequeno hábito. E quando você fala de roupa e foto, a gente tem visto isso bastante assim de padrão nas mulheres, porque Sim, sim. uma Ari, esqueci agora. Ela foi com roupa também. Todo o processo dela foi com roupa. Ela foi comprar uma roupa, não deu. Ela ficou revoltada até caber naquela roupa. Exato. E mudou tudo na vida dela. E serviu de uma motivação pra ela, né? Eu só vou parar quando eu chegar Isso. aqui. A Fernanda foi uma foto. Entendeu? Então você vê como isso condiz. E para que as pessoas tenham noção com relação a isso que você falou da balança, que a balança engana muito, Isso. porque 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa magra, na balança é a mesma coisa, só que o Exatamente. volume é muito diferente, Exatamente. entende? Então é como se a gente fosse botar aqui, vamos botar numa régua, 1 quilo tivesse uma altura, uma espessura, vamos lá, de músculo, né? De 5 centímetros. A gordura vai ter 10, 12, 10. entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. E aí entra um segundo ponto, que é como você pode se autoavaliar, que é através da circunferência abdominal. Sempre é bom ter esse dado, porque para mulheres é de 88 centímetros. Acima disso você está com risco de síndrome metabólicas, e o homem a partir de 102 centímetros. Isso. Então, tendo de posse esse dado, você pode ficar se avaliando ali com uma fita métrica, que é muito mais fiel do que a balança para você. Entende? E é interessante que isso corrobora com o que eu sempre falo, né? Sobre no começo a meta é não ter meta. É. Porque às vezes a meta deixa a pessoa mais ansiosa. E você que já sofria de ansiedade, Era ficar subindo na horrível. balança ali o tempo Era todo, o horrível. tempo todo, o tempo todo. Isso. Mas uma coisa interessante que eu ia te perguntar é o seguinte:
você mudou a mentalidade, você foi mudando, criando autoconhecimento, autoconsciência, mas aí quem te ajudou? Foi a psicoterapia ou foi você sozinha, tentativa e erro? Como é que foi? Então, eu acho que foi um mix de tudo, né? Quando eu comecei a fazer a terapia, eu tive uma clareza mais das minhas decisões, né? Tanto alimentares, sobre a minha vida em si como um todo. Tive a ajuda de um professor de educação física, que eu sou super grata a ele, que é Felipe. Ele foi meu coordenador na academia onde eu estagiava. Então, ele era aquela pessoa que me via e dizia, ó, você tem potencial, vamos melhorar, vamos evoluir. E ele ficava lá no meu pé em cima, vou contigo, né? Por isso que eu digo que às vezes o que a gente precisa é só de alguém que dê um empurrãozinho, sabe? Para as coisas fluírem melhor. Tive também uma nutricionista que me ajudou muito, que foi Manu, né? Que ela não botava aquela pressão em mim, sabe? Ela dizia, ó, Ari, vá no seu tempo, vai fluir, vai devagar. E isso me ajudou muito, né? Porque não foi aquela... Eu já tinha aquela pressão sobre mim mesma, eu não precisava da pressão de outras pessoas, né? Porque eu já me cobrava o suficiente. Então, quando eu tive o apoio e o acolhimento dessas pessoas, desses profissionais, que foram tudo, assim, foi um marco, assim, para eu conseguir virar minha chave, foi muito mais leve. Eu botei na minha cabeça que eu queria que fosse um processo leve, sabe? Porque eu já me cobrava muito, entendeu? E ainda Então, se cobra hoje? com certeza, com E ainda se certeza. cobra? Eu acho que eu ainda não cheguei no corpo ideal pra mim, sabe? Eu tô muito melhor do que eu tava antes, mas eu tô buscando ainda o corpo que na minha cabeça vai ser o perfeito. Vou dizer assim, poxa, eu tô orgulhosa de mim, do que eu conquistei, do que eu galguei, de onde eu cheguei. Mas isso ainda gera um pouco de ansiedade em você? Não, Hoje tá bem mais tranquilo. não. Eu comecei a reconhecer os meus méritos, minhas pequenas conquistas, sabe? Quando eu via que uma roupa tava ficando folgada, eu já ficava feliz. Porque a gente se cobra tanto que a gente muitas vezes não reconhece as nossas conquistas, Isso. né? Mesmo que fossem pequenas, no final de tudo, são grandes, né? Sim. E são um agente sabotador da obesidade, né? Sim. E se não reconhecer suas pequenas vitórias. A Uhum. gente sabe que muito de loop que a gente tem de hábito não saudável é justamente por conta disso. A gente cria o anseio vem por uma recompensa, só que a gente não enxerga essa recompensa, então a gente sempre continua no hábito ruim porque a recompensa tá ali na comida, tá ali Isso, no conforto exatamente. de ficar sentado e tal. Uhum. Então, quando você passa a reconhecer suas pequenas vitórias, isso valoriza muito essa mudança de hábito, esse looping saudável, né? Pra gente conseguir seguir em frente e... Mas não é só sobre a obesidade, sobre a vida, né? Exato. Sobre tudo. Tudo. Porque a nossa vida melhora quando a gente reconhece que a gente precisa melhorar em alguns pontos, mas quando a gente melhora, mesmo que seja mínima, de, poxa, eu melhorei nisso, então eu já cresci, né? Exato, Nesse sentido exato. da minha vida. E a gente tem que continuar nessa constante, entendeu? Porque a gente fala aqui sobre obesidade, como você tá falando, mas é num contexto geral, né? Isso, a gente pode levar isso pra vida em relação a qualquer Exatamente. coisa. Então, vamos lá, uma vitória simples para uma pessoa que está iniciando na vida para ficar mais saudável, digamos assim, é o simples fato de você conseguir se levantar da cama e colocar uma roupa para ir treinar. Exato. Ou o simples fato de você, na hora que for fazer umas compras da sua feira lá, trocar algumas comidas, sabe? É você negar sair para alguns cantos que você sabe. Então, isso são pequenas vitórias que é importante que as pessoas tenham isso em mente. Mas se a gente for tirar isso do lado da obesidade, do lado do emagrecimento, é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você for fazer. Mas é interessante porque, assim, a nossa mente, principalmente a mente do obeso, quando chega num determinado peso, por exemplo, 150 quilos, 130 quilos, como o número 150 é muito grande, então a mentalidade do obeso quer uma perda de peso gigante Alta. em pouco tempo para poder resolver aquele Porque problema. um ali. dentro de 130 é praticamente o quê? Nada na cabeça dele. Né? Exatamente. cabeça dele. Então, uma coisa também que eu ensino a todos os meus pacientes, clientes, e para a galera que faz curso comigo, que quando o obeso chega e diz assim, eu só perdi 2 quilos. Não, não é só. Você perdeu 2 quilos. Quantas pessoas queriam perder 2 quilos e não conseguiram? Quando foi a última vez que tu perdesse 2 quilos? Exatamente. E aí? Exatamente. Então, eu sempre digo que essa palavra só ela é uma palavra que mata o processo, Com porque certeza. diminui muito a sua conquista. A sua conquista foram 2 quilos em, sei lá, um mês e meio, independente do tempo, mas foi 2 quilos. Então, você tem que comemorar. Perfeito. E comemorar no sentido de você dizer assim, pô, eu consegui, e aquilo ali fica armazenado e vai motivando você. Isso. Né? Porque a motivação, ela é uma montanha-russa que você Isso, sobe e você daqui tem a que ter pouco você constância. desce. né? Tem uma parte da psicologia que ela até conversa com a gente e mostra que é o seguinte: quando você estiver fazendo essas suas mudanças, começa a anotar. Registra o que você está fazendo, entende? Tipo, ó, hoje eu fiz isso, isso e isso.
Só que você já vinha fazendo coisas e quando você anota, Isso. quando você tem um registro, fica Isso. palpável. Tá? Uhum. E vai para o campo visual, que tem muito mais conexão com o sistema de recompensa, né, Isso. com o sistema ali de armazenar grandes conquistas, né, o sistema visual. Porque às vezes, por exemplo, você indo para o outro lado, você falou que quando as pessoas diziam para você que você estava gorda, né, Uhum. e foi essa palavra, porque Isso. hoje a gente não pode dizer, falar, não pode dizer É. gordo, né? Pode não. Mas veja, é uma palavra que foi inventada há não sei quantos milhões de anos. Não, Agora a gente não pode falar não, mas gordo. vai ter que dizer que está acima do peso Não. ideal, Sobrepeso. de acordo com a OMS, Não, vou falar traçado. gordo, porque gordo é uma palavra que já existia. Tá, fitness. Fitness. Então, quando as pessoas falavam para você, meio que você É deixava porque para lá, doía, né? Doía, dói. mas no fato, As palavras machucam, a gente tem dói. visto, né, então, isso. mas veja, Com certeza. falava, mas não armazenava, aquilo não te impactava. Mas quando você foi para o visual, que você viu a sua Isso. foto, Com o certeza. sistema visual ele tem um impacto muito maior, que é o fato de você estar dizendo anote. Isso. Tem um Aham. diário das suas conquistas, né? Com O que você certeza. conquistou. Às vezes é você deixar de tomar 1 litro de refrigerante para tomar meio litro. Isso já é uma conquista. Com certeza. Você passar 2, 3, 4, 5, 10 dias fazendo isso, isso já é uma conquista. Essa parte que você falou, Flama, do refrigerante, que é um exemplo, era o que eu ia falar quando você, Arielle, falou sobre a questão do pesar a comida. Sim. Porque tem muito aluno, muitas pessoas que a gente conversa. A gente conhece muita gente, né, da academia e tal, que tem essa dificuldade. E uma coisa que eu gosto de passar para eles é o seguinte, ó, não tem condição para nutricionista. Não consigo ficar pesando comida. Você dá uma noção de nutrição básica, Quer que né? Pra se alimentar melhor. Bicho, faça o seguinte, uma semana. Nessa sua semana você registra tudo que você comeu. Tudo. O que é que você vai fazer na semana seguinte? Você vai reduzir pelo menos uma coisinha de cada. Isso. Ah, fui lá, vamos botar o almoço, vamos botar aqui no almoço. Eu comi 6 colheres de feijão, 10 de arroz, botei não sei quanto de carne. O Isso. que é que você vai fazer na semana seguinte? Você não tem isso anotado? Você não anotou? Na próxima, na semana seguinte, você não eram 10 de arroz? Bota 9. Uhum. Não eram 5 de feijão, 6? 4, 5. E você vai se adaptando rapidamente, Vá, né? E porque você nem vai com sente. calma. Você vai com Isso. calma, você não tá bitolado ali. E Isso. o emagrecimento é através de déficit energético. Uhum. Não é isso? Então, se eu tenho um aporte calórico de 3.500, 4.000, eu tô ali com um excesso de energia. Então, quando eu começo a fazer esse déficit, ou seja, eu reduzir porque eu tenho registrado, Aham. você vai diminuir. Exato. E vai fluir de forma leve, porque ele nem vai sentir tanto, nem vai se cobrar tanto. É uma em relação estratégia a que eu isso. gosto de passar para as pessoas, porque, tipo, siga isso. Funciona. Uma hora você vai, poxa, tá dando certo, aí você vai ter aquele start para um upgrade. Pô, agora eu vou procurar um profissional, vou me Isso. esforçar. Vou pesar. Que vai Isso. ficando mais leve, pô. Porque você já mudou a mentalidade também, né? Exato, é uma mudançazinha simples. Que faz E num diferença. todo, poxa. E na época que tu começou na faculdade, porque tu começou, tu tava bem acima do Tava peso. gorda. Tava gorda, exatamente. Né? E aí você tava lá acima do peso. Como é que você recebia os olhares de outros profissionais, de outros estudantes, né, na realidade? Doía, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que... Pronto, já tirei essa foto e disse, eu vou mudar. Né? Então, na minha cabeça, era só questão de tempo. Então, as pessoas podiam falar, pensar o que quisessem, sabe? Mas dizer que não doía é mentira, doía, sabe? Então, mas é essa relação que eu quero que as pessoas também entendam. Que você criou a mentalidade de dizer assim, eu vou mudar, mas enquanto esse processo não acontecia, os olhares, os Com comentários, certeza, sempre continuou. que isso pode levar uma pessoa a ter a se famosa Se recaída desmotivar. e desistir. Isso. Né? E nesse processo desses 4 anos, quantas vezes você pensou em desistir? Várias, principalmente no começo. O começo é o mais difícil, né? Quando você começa a ver os resultados, é melhor, né? Porque você vai se animando e vai continuando, né? Mas, como eu falei, eu me propus aquilo e quando eu coloquei na minha cabeça que eu só ia parar quando eu conseguisse, tinha semana que eu conseguia, tinha semana que eu comia besteira também, aí a outra continuava. Então, assim, foi uma constância, né? Sim. Não, nada foi contínuo, foi ondulatório. Então, eu só botei na minha cabeça que eu não podia parar, que uma hora ia se tornar linear, digamos Sim. assim, entendeu? Então foram várias recaídas, vários acertos, erros, e eu continuei. Mas Quero escolher pra mim. Então, mas nesses momentos que você pensava em desistir, só para as pessoas entenderem, para a gente contextualizar. Tá. Porque
quando a gente diz assim, eu pensava em desistir, né? Como outros convidados vieram aqui falando que pensavam em desistir, a gente precisa contextualizar para entender realmente o que é que passava na tua cabeça, porque Uhum, às vezes a pessoa fala assim, mas pensou em desistir, mas por quê, né? As pessoas querem saber o porquê, até para se entender. entendi. Assistindo a tua fala, as Uhum, pessoas podem se identificar, dizer assim, entendi. por que que ela pensou em desistir? Então, o que você puder falar, quais eram os motivos que te levavam a pensar em E desistir? como você ficava, né, depois, né? E como Não, você eu ficava? ficava péssima, eu me sentia frustrada, eu achava que eu não era capaz de vencer aquilo, né? Que era muito mais cômodo eu simplesmente me aceitar e dizer, não, aqui tá ok, vou ficar aqui mesmo porque é menos mais fácil, né? Menos desafiador. Mas eu me sentia triste, ia pra comida, eu comia quando eu ficava mal, eu pedia um fast food, alguma coisa assim, comia e depois eu ficava triste, né? Frustrada comigo mesma, mas no outro dia eu botava na minha cabeça que era por mim, eu tinha que continuar, porque eu tinha os meus alunos, né? Então às vezes não era nem por mim, eu tinha um propósito, tinha uma coisa que eu criei na minha cabeça que eu queria seguir. Então era mais fácil, eu tinha um combustível de olhar para os meus alunos que tinham dificuldade, que passavam as mesmas coisas que eu, e eu ia falar o quê pra ele? Ó, desiste que é mais fácil. Não, eu tinha que ser combustível pra eles também. Então isso me alimentava de forma positiva de ir atrás, de melhorar por eles também. Dizer, ó, cara, é difícil pra mim, eu passei por isso, eu consegui, você também consegue, eu tô aqui. Então eu queria ser exemplo. Então, às vezes eu ficava mal, ficava péssima, mas eu via que eu tinha propósito no meu processo. Né? Então eu só continuei, às vezes nem por mim, por eles também, entendeu? Essa E fala é espetacular, velho. isso aí é É fantástico. fantástico porque é a primeira vez que a gente ouve isso aqui. É. É a primeira vez. Porque, veja, Uhum, geralmente as pessoas falam mal e destroem o objetivo do outro. Ou retardam o objetivo do emagrecimento porque a pessoa sente a uhum, pancada muito forte e aí sim. cai. Entende? Uhum, No seu caso, é muito diferente. Assim, na questão de tipo, eu caí, beleza. E tem uhum, aquele loop que o TCC fala muito, né? A pessoa tá Uhum, mal, ela se alimenta, depois ela fica mal porque se alimentou. exatamente. E uhum. aí fica nessa roda, né? O tempo Uhum, todo. Mas você tinha um propósito. isso. Você tinha pessoas que não precisavam nem abrir a boca Uhum, para te incentivar. Só a presença dela com já era o certeza. suficiente. Entende? Então é pra gente ver que a gente, nós aqui, a gente tem um papel Exatamente. importantíssimo. Importantíssimo. Porque agora, neste momento, tem gente escutando aqui esse podcast e tá pensando: caramba, velho, Uhum, tem gente que torce por mim. com Tem gente que certeza. passou pelo processo que eu passei, que eu estou passando. Uhum. Tem gente que, mesmo que eu nem conheço, mas tá ali, poxa, essa pessoa vai conseguir, ela É, vai às vezes conseguir. outras pessoas inspiram você, sabe? Quando Isso. eu consegui emagrecer, eu tirei uma foto, né? E tinha uma aluna lá que ela era bem gordinha mesmo. Acho que tinha era mais gordinha do que eu nessa foto. Acho que ela chegou a uns 100 quilos por aí. E eu via que ela se sentia mal, se sentia triste. E eu me sentia na obrigação de ajudar ela porque eu passei por aquilo. Então eu cheguei perto dela e disse: Ó, vou te ajudar, vamos lá, vamos, ó. Tem que beber essa quantidade de água, calculei a quantidade de água. Tem que fazer cardio, tem que fazer esse treino. Eu vou ficar junto de você, vou acompanhar você. De segunda a sexta. E ela conseguiu perder em 2 meses 10 quilos. Uau. Entendeu? Então isso pra mim é uma felicidade enorme, Você entendeu? mudou uma vida, né? É. Isso. E assim, veja, que tem esse lado de dela ter passado por tudo isso e ter a empatia pelo obeso, Uhum. mas não necessariamente o profissional ele precisa ter passado por tudo isso Com Sim. para certeza. poder ter a empatia, né? A gente veio falando de alguns dados aqui das pessoas que acho que 30, 40% dos obesos não procuram os médicos porque sabem que vão sofrer preconceito, não procuram consultório Sim, sim, sim. nutricional, não procuram a academia porque sabem que vão sofrer preconceito. Isso aumenta mais a ansiedade, isso gera uma Tira sensação eles de... dos espaços, né? Eles não querem Exato. ocupar esses espaços. Gera uma sensação de frustração e eles não voltam para a academia, não voltam para o Isso. consultório nutricional. Então, você falar isso é importante porque você passando pelo processo, você tem um olhar muito mais empático, Uhum. né? De dizer assim, cara, eu vou te ajudar porque eu sei da tua dor. Eu Isso. já passei por isso e eu quero te ajudar. Mas aí, veja, nesses 4 anos que você pensou em desistir, que mudou a mentalidade, e hoje você disse que ainda não. Calma, que a gente ainda vai revelar quantos quilos ela perdeu. Só no final. Surreal, Só surreal. no final. Mas assim, dentro desse processo aí que você passou, que você já atingiu, né, uma meta legal, Boa. bacana, boa. Mas hoje, o que é que Uhum. te motiva?
Então, hoje eu inventei um novo desafio para mim mesma. Tem que ter algo combustível, né, que leve a gente mais para novos desafios. Então, eu tô me preparando, pensando, né, e já se tornou uma ideia madura de competir no fisiculturismo, Uhum. né? Eu acho que é outro nível de preparação, de mentalidade, é outra Sim. experiência também que eu quero me comprometer de fazer, né? Sim. É muito desafiador você chegar no shape daquele, né, de um atleta, mas eu sou movida a desafios, né? E eu acho que, querendo ou não, é uma experiência nova que vai agregar muito no meu conhecimento técnico também. Então, eu hoje tô me propondo a me muito desafiar nisso. Tem uma foto aí, né, Adalto, mais atual dela. E aquela que ela tá de azul, né? Que ela E tá de a azul. pose já é uma Não, pose de... pronto, essa aí. Essa aí já é uma foto bem da transformação mesmo. É isso, né? A gente Exatamente. tem que se autocobrar pra gente evoluir, mas não tem os mesmos erros de antes, A entendeu? gente só tem que lembrar aqui que, tipo, ela treina 6 vezes na semana. É uma escolha, Uhum. é uma meta que você definiu para sua vida, Isso. é um estilo de vida. Uhum. Mas para vocês que estão em casa, o Colégio Americano de Saúde pede 30 minutos de exercício moderado por dia, Uhum. tá? Para que você tenha níveis de saúde adequados. Cardiológico, fisiológico, 30 minutinhos. Exatamente. Já é? Então, se prepare para fazer pelo menos esses 30 minutos, que vai ser muito, muito importante para você. Então, a partir desse ponto aí, né? Sim. Só para a pessoa já ficar ciente que, tipo, mas se não der para fazer, beleza. O que é que os estudos mostram? 2 a 3 vezes na semana de exercício físico de forma regular vai ser excelente para você. Exato. Faça Começa isso. com o mínimo, né? Comece com o mínimo. É Só fazer tem o um melhor dia. que você pode. Vá um dia. É, Com o que você tem, né? exatamente. Faça o seu melhor. Só tem 15 minutos. 15 minutos. É 15 Então, dê o minutos. seu melhor nos 15 minutos. Exatamente. Porque às vezes essas frases ficam meio soltas, porque a turma vai jogando no Instagram, meio uma coisa assim, né? Eu vou motivar Bem você, clichê. bem clichê. Mas quando você coloca ela dentro de um contexto, aí ela realmente faz sentido, né? Porque é elástica, né? Assim, acorde de 5 da manhã, tome um banho de água gelada. Eu não tomo, negão. Esse negócio de tomar banho de água gelada, eu não consigo botar nem o pé que eu tomo o resto do corpo. Pois é. Eu 5 já da não gosto manhã. nem de tomar banho. Não, tô brincando. Poxa, Só pra- velho. Então, você tem que fazer parte do 5 AM Club, né? De quem acorda às 5 da manhã. Pô, como é, meu irmão? 5 AM Poxa, Club. inglês. Tu é doido, É. né? Estou? Poliglota agora. Agora eu tô. Eu também sou poliglota, talvez falo português e besteira. Pelo menos são 2 idiomas, né? São dois. Então, você tem que fazer parte do 5 AM Club, você tem que tomar banho gelado, você tem que isso, você tem que aquilo, você não tem que nada, você tem possibilidades. Com certeza. E são escolhas, né? São escolhas. Então, o que a gente está vendo aqui é que ela foi fazendo escolhas ao longo do tempo, de acordo com a evolução que ela foi tendo, de acordo. Mas assim, é impressionante como o que muda o jogo é a criação de uma mentalidade forte. Com certeza. Sempre, sempre. A mente sempre é o que vence Prevalece. e o que derrota a gente. Exato. É muito do que você acredita, né? Se você coloca na sua cabeça que você consegue, que você é capaz, que mesmo que seja difícil, você tem que persistir, você continua até você conseguir, as coisas fluem em relação a tudo da sua vida. São nossos sistemas de crenças, né? Isso, Exato. As exatamente. crenças é o que nos limitam e as crenças também é o que nos levantam. Com certeza. Então a gente tem que ter consciência disso. É interessante também outra parte que você comentou aí, que bate muito com a parte da psicologia de Jung, que ele fala assim, quando a gente tem um trauma, quando a gente tem um conflito, a gente busca geralmente se afastar dele. Sim. E se afastar desse conflito é o que vai gerar problemas futuros, tá? Pode ser uma depressão, ansiedade, obesidade, um suicídio mais na frente. Mas o que a gente quer que Jung fala é confronte, entendeu? Você tem que ser amigo dos seus problemas. É. Achar Você- conforto no desconforto. Exatamente. E ele fala, tá, eu tô bom nisso aí, eu tô bom. Bom, Tá filosofando. Tá bem, tá Ele fala que bem. isso é uma vitória herculeana. Que é isso? Tá? Ei. Tem um negócio... Eu vou até anotar aqui. A gente tem que botar um sonzinho no podcast, assim, É. pra quando falar um negócio desse, ter um, tá ligado? Uma música épica. É. Adalto vai providenciar isso. Você pelo menos quando for cortar, eu coloco. Tem isso. Exatamente. Adalto providencia isso. Você agora foi herculeano. Engraçadinho. Mostradinho. Eu gosto assim. Gosta assim, amostradinho. Mano, dessa leva o rodo da vida. Pois é. Um rodo herculeano também, viu? Mas vê, Arielle, a gente. Toda essa questão dessa construção de mentalidade
Porque, vê, você tem na balança aí agora dentro da sua cabeça, dentro da sua caixinha aí, Uhum, você tem essa mentalidade mais forte, mas você ainda tem os traumas com que certeza. ainda não saíram da sua cabeça. Então, Uhum. como é esse UFC aí dentro da sua cabeça? Difícil, é conflituante. Ah, Mas como eu tenho, estava fazendo ainda, estou um tratamento com a psicóloga, uhum, então é mais tranquilo, é leve, né? Porque o que eu disse lá no começo, eu queria que fosse leve, né? Então, se eu não conseguia sozinha, eu ia buscar ajuda para tornar leve. uhum. Então, eu continuei no tratamento com a psicóloga, então controlar a ansiedade, a compulsão, as frustrações estão sendo mais tranquilas, minhas emoções, né? Quando a gente tá com um psicólogo, é como se a gente pegasse as coisas e botasse no lugar No seu certo, devido lugar. Muito bom, velho. entendeu? Então, muitas pessoas têm ainda preconceito em procurar ajuda de psicólogos, né? Tem vergonha, né? Antigamente isso era um tabu. É porque é engraçado, né? Hoje, se você for disser pra uma pessoa, eu gosto de livro de autoajuda. Não, peraí, pô, tu tem problema, como é que é isso aí? Quer conversar? Mas, É, cara, a melhor forma da gente se desenvolver e evoluir é se conhecendo. com A gente quer certeza. conhecer o outro, mas a gente não quer se conhecer. Isso não faz Uhum, sentido, entendeu? é Você não verdade. sabe qual é o seu ponto forte e seu ponto Seus pontos fraco, fracos. onde é que você precisa Melhorar. melhorar, onde é que você diz assim, ó, isso aqui não é pra mim, tá tudo bem, entendeu? Até quando você se conhece através do outro, vou filosofar agora também. Vai teu show, Prepara. Até quando você se conhece através do outro, você também é autoconhecimento. O caminho é que é diferente. Isso. Porque você pode simplesmente parar e pensar num simples fato de pesar a comida não funciona para mim, né? Não comer aquela besteira ali, nem que seja menos, não funciona para mim, ter essa proibição. Ou você vê outras pessoas cometendo os erros que você não quer cometer. Então, o seu autoconhecimento também vem através do outro. Uhum, E às vezes o que é que acontece? Por que é que eu estou falando isso? Porque o que acontece às vezes é que o obeso, nesse looping de frustração, ele se isola. Exato. isso. Ele vai se isolando e ele nem se conhece, nem se dá ao trabalho, né, de buscar o caminho do autoconhecimento, nem convive com outras pessoas para poder se conhecer. Por isso que eu perguntei, Uhum. essa briga, né, ela deve ser constante, porque os traumas eles vêm, Eles porque continuam lá. eles ficam pipocando ali, continuam. Uhum. Você não vai esquecer um trauma, Acho que a gente você. só aprende a lidar com eles de uma maneira melhor. E Exatamente. vão surgir novos, E porque vão faz parte surgir, da É, vida. e vão exatamente. surgir novos Vão surgir traumas. novos. Agora, nessa fase que você está agora, é, como é o comentário das pessoas? Porque tem gente que olha e diz assim, não, você tá bem, mas tem gente que diz Uhum. assim, Arielle, tu tá magra demais. Ô, tá Já fraquinha, tá escutei. doente, é? Como é que tu Já lida com isso agora? escutei. Mas assim, a maioria das vezes os comentários são muito positivos, né? Principalmente as pessoas que me viram quando eu tava com sobrepeso alto, elas ficam impressionadas. Ou quando eu mostro, as pessoas falam: Meu Deus, como assim? Tu era desse jeito? Não parece, menina. Tu tá magrinha desse jeito, assim, tá melhor agora. Obrigada. É muito, muito Entendeu? legal. Mas eu acho que é sobre você estar bem com você mesmo, né? Quando você tá bem consigo, tá com a saúde ok. Eu podia estar um pouco mais cheinha, mas se eu tivesse de bem comigo, eu acho que é o mais importante, é o que prevalece. É você estar bem consigo e com saúde, entendeu? Então a gente tá com os dois aí, tá ok. Mas e é interessante que agora, quando você fala de saúde, é importante a gente dizer que é a saúde física e mental, né? Com certeza, Que os dois você, andam você juntos. controla mais a sua ansiedade, Isso. você consegue ter uma saúde mental melhor e a saúde Uhum. física e elas vão se Vão se completando. unindo. Você vive melhor, as suas relações melhoram, tudo flui melhor quando Sim, você tá nesse equilíbrio, né? Mente e corpo, sim, sim. né? Então, eu acho que hoje é um dos melhores momentos assim, da minha vida, que eu estou em paz comigo mesma. Já psique. É, É, exatamente. Que tá coisa vendo? linda. Calma, Você pô, que falando. eu tô É, falando, mas eu tô lembrando das coisas. Tá Não lembrando? esquece. Tá Porque se pensando, não né? passar, se deixar passar, eu esqueço. entendeu? Esquece. Então, por isso que pra mim foi importante ter a ajuda desses profissionais. Eu acredito que sozinho ia ser muito mais difícil, ia ser mais Sim, 4 anos aí, sim. digamos, entendeu? Mas eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica agora para Diga. você. O que é que Já tô nervosa. o que é que você acha que hoje, né? Você está dizendo que está na sua melhor fase, né? Uhum. Mas eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, né? Eita. O que é que você acha que hoje poderia lhe derrubar? Ah, que eu deveria me derrubar, com certeza, seria se acontecer alguma coisa com a minha família. Eu acho que seria assim. Eu acho que ia ser difícil de eu levantar. Porque a minha força é a minha família, a minha mãe. Né? Minha mãe ficou muito doente em uma época. Passou uns dois meses internada. E foi uma coisa assim que me destruiu.
Então, eu acho que se eu ver alguma coisa acontecendo entre os meus familiares, eu acho que é uma coisa que fosse difícil de levantar sozinha, entendeu? Que, ó, Eu acho assim, eu acho isso massa, porque é o seguinte, eu tenho uma visão completamente, assim, é uma visão firme com relação a isso. Uhum, Uma ideia muito fechada na minha cabeça com relação a isso, assim. uhum. Um dia você vai conhecer, ele tá falando, eu sei porque ele tá falando isso, Tá, porque diga. não, ele já contou a história dele, a história dele de vida é sensacional, assim, da mentalidade que ele teve Entendi. num processo, que um dia ele conta pra você. Um dia ele conta. Eu vou Um dia ele falar. conta, mas não, mas um dia ele conta porque é uma história longa. É, Entendi. muito longa. Mas assim, eu penso assim, da seguinte maneira. Diga. Se você já tem essa consciência Uhum. firme na sua mente, que se acontecer alguma coisa com sua família, é um momento que você cai, Uhum. você entende que sua família já caiu. Pra você cair junto. É um problema na sua família já caiu. Sim, Joia? certo. Se você mentalizar já hoje, achando que vai cair, porque ela caiu, vai ser mais uma pessoa a estar com problema. Certo. Joia? Você tem uma mentalidade muito boa. Uhum, Você é jovem. certo. Você já venceu essa questão da obesidade. Então você sabe do que você é capaz. Com certeza. Então, acredito eu que para sua cabeça ficar melhor ainda, Uhum. você deveria pensar: alguém tem que estar muito forte. Não, com certeza. E esse alguém Aham. que já passou por altos e baixos, que já viu a força que tem, que é que você tem uma vitória, uma força muito grande, você já sabe que é capaz. Com certeza. Então, Uhum. quando a gente fala daquele lance, eu sei quais são meus conflitos, eu sei quais são meus problemas, eu tenho que ser sócia dele Eu pra sei. vencer ele. Uhum. É isso aí, seu agora. Pronto, a minha mãe, ela realmente ela ficou internada 2 meses. E na época, eu estagiava em 2 locais. Então eu continuei estagiando, eu honrei com meus compromissos de estágio. Eu estagiava de 5 às 10, passava a tarde toda com ela no hospital. Eu reprovei todas as cadeiras da universidade. E estagiava de 6 às 10 da noite. Então eu aguentei. Você se manteve firme aos Eu seus aguentei compromissos. porque tinha alguém que precisava de mim, que era minha mãe. E eu me mantive forte. Então mas você eu não- falo, mas eu falo no sentido de me desmotivar, de ficar mal, entendeu? De aquilo mexer comigo, daquilo me abalar, Seja de me exemplo. desmotivar, entende? Seja o que você Não é que hoje. for parar, Sim, sim. entendeu? Que eu sou daquelas que a minha mãe me ensinou assim, ó, tá pesado, tá difícil, aguenta. Não, e eu sou dessas, eu A gente é da aguento. educação física. pô. Sabe, a gente É da aguenta educação física. Exatamente. Pode vir porrada todo lado. Sabe Entendeu? quando eu escrevi lá na Bíblia lá? Rio cairão ao teu lado, não sei o que. E a gente tá lá em pé. Era o profissional da educação física, pô, tava ali em Exatamente, pé. Todo mundo exatamente. aí, "Ei, tô aqui. Tô aqui. Mas e- falo no sentido daquilo me abalar emocionalmente, dizer assim, poxa, a minha família é minha base, é a minha força, né? Eu tenho uma força boa por conta Muito bem. deles, mas dizer que não abalaria, que eu ficaria mal, que aquilo poderia de alguma maneira mexer comigo ou me derrubar, como foi a pergunta, é Até mentira. porque se isso não mexesse com sua cabeça, você teria outro tipo de problema psicológico. A verdade é essa. Exato. Entendeu? Tipo, ver a mãe, sei lá, internada ou doente. Ficar e, neutro e a aquilo, pessoa, tipo, não, vou abster. continuar vivendo minha vida. Então, Não dá. Mas seja firme. existe algum problema. Seja Mas eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque a pessoa tá firme e acontece algum problema e a pessoa tem que continuar firme de acordo com os limites e tal, mas óbvio que vai ter desmotivação. Isso. Porque é interessante que quando a pessoa cria uma mentalidade forte, que a pessoa fica forte também no corpo, as pessoas acham que a pessoa é inabalável, que a pessoa é indestrutível. Não. E aí é que entra justamente o outro lado, que você tem que apresentar também o seu lado que precisa de acolhimento, né? Precisa que as pessoas lhe A ajudem. fragilidade, né? Exato. As pessoas acham que isso é um ponto fraco, mas É. ser frágil é natural, né? Você vai ter seus momentos de porque A fragilidade. gente não pode dizer que tem medo ou tem fraqueza. Uhum, Porque a gente é como se a gente estivesse demonstrando mais fraqueza ainda. entendi. Onde, na verdade, todos nós temos nossos medos e nossas fraquezas, entendeu? A diferença é como a gente lida com eles. Uhum, Exato. É a diferença, basicamente, com certeza. é essa. E detalhe, medo, fraqueza, que é o que a gente tem, é individual de cada um. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa, se o seu caso é a família, que, pô, se acontecer alguma coisa com a minha família, eu posso cair, beleza. Uhum, No meu caso, pode ser, sei lá, uma coisa que pra você é pequenininho, mas pra mim seja imenso. Porque não se mensura. a individualidade biológica. Exatamente, não se É mensura. E a individual. individualidade é assim, da mentalidade também, né? O que, por exemplo, o que foi um trauma para você pode não ter sido para outra Cada pessoa. cabeça um mundo. E o que abala você hoje, que gera ansiedade, pode não gerar para outra pessoa. Então, o fato de você também, a gente expor isso aqui, né, de colocar Sim, sim. isso, é para as pessoas também entenderem que
tudo bem, é possível e pode acontecer uma recaída, a pessoa se desmotivar, mas qual é o que você falou, né? Qual é o propósito, né? Qual é o meu O propósito? teu combustível, É, né? eu acho que Isso. uma das tuas grandes mensagens hoje é em relação a o que te motiva é o teu propósito, Uhum. é De continuar. de continuar Às vezes nem por você, mas pelo outro, pelo né? outro. Se você quer ver seus netos crescerem, você tem que cuidar da sua saúde. Se você quer ter saúde para brincar com seus netos, né? Ter uma vida saudável e longínqua, É tem que porque cuidar da sua saúde. a ciência tá aí, tá mostrando tudo pra todo mundo. Lógico que falta a gente passar muito mais, porque não chega a Uhum. todo mundo. Sim. E chega, quando chega, né, chega distorcido e fraco. Uhum. Mas é sabido que, tipo, se a gente tem expectativa de vida hoje de 73 anos pra uma mulher e 70 anos pra um homem, a gente tem que ter noção que a vida passa muito rápido. É. Se a gente sabe que existe Alzheimer, existe Parkinson, existe demência, mas que tudo isso consegue ser remediado com exercício físico, Pronto. é controlado, bicho, com exercício físico. É simples. Uhum. É só praticar exercício físico. Entende? Uhum. Então, se as pessoas tiverem noção disso, acabou. Uhum. Entende? Acabou, mas precisa que a gente aqui, como profissional de educação física, leve essa mensagem até essas pessoas. Com certeza. Tá? Então, é muito, assim, é muito massa quando você fala de propósito e quando você fala de tipo, pode ser pelos seus filhos, pelos seus netos, porque quando alguém pergunta pra mim hoje, pra que tu treina? Eu digo, eu treino pra poder um dia correr junto com o neto meu, pô. Sim. É. Entendeu? O cara tá com 80 anos correndo no meio da rua, que eu gosto de correr, então o cara tá com o meu Falta neto. 5 anos só, né? Tá ali, pro neto nascer, né? É muito Tu é por esse doido, pelo amor viés. de Deus. Mas entende? Aham. É tipo, é você ter essa... É você escolher a vida que você quer ter daqui a 10, 20, 30 anos. Exato. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente diz que a pessoa... A obesidade é uma doença. As pessoas ainda se ofendem com isso. Uhum. Tá? Recentemente eu fiz uma pergunta no meu Instagram e teve gente que não concordou quando eu disse que a obesidade era uma doença. Mas não sou eu que estou dizendo. Uhum. É a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que diz que a obesidade é uma OMS, doença. Europe Journal, American pandemia, American Heart Association. Pandêmico. É pandêmico. É pandêmico. Uhum. Você lembra do Covid? Não é pandêmico? Obesidade é pandêmico. Com certeza. Acabou-se porque mata, destrói famílias. Ou seja, se você ficar obeso hoje, você pode desenvolver qualquer tipo de problema de saúde que vai lhe matar e seu filho vai ficar órfão. Ponto final. Ponto final. Você cuida da sua mãe? Você é uma filha excelente. Uhum. Cuida da sua mãe. Estou dando total apoio. Minha mãe tá doente, minha avó tá doente. Sou eu que cuido. Mas você tá obesa? Uhum. Não Você vai não cuidar. tá cuidando. Não vai cuidar. Não tá certeza. cuidando nem de si, Tem prazo de validade aí rapidíssimo. rapidíssimo. Entendeu? Já Então, já eles vão estar cuidando dela, né? Exato. Exato. E aí, como é que Pessoa. fica? Entende? Porque, por exemplo, tem um vídeo também muito... É triste, mas é um vídeo de uma senhora que saiu do carro, Sim, obesa, sim, sim, e sim. botou o filho no carrinho. O carrinho desceu e foi de encontro à Isso, avenida. E ela não ela não Ela conseguiu. tentou e caiu várias vezes. Então, tipo, você não conseguiu salvar seu filho. Entende? Uhum. Qual é o trauma que vai ficar aí pra você? Pra ela, né? Pra ela, nesse caso, né? Pesadíssimo. Muito pesado. E pro filho também. Graças a Deus que o filho é bebê, não Não ia lembrar, né? não vai E que lembrar. pensa. O filho depois vai dizer, pô, mãe, Exatamente. nem pra dar uma carreirinha. No subconsciente. É, exatamente. No Eu subconsciente. fui fica. abandonado. É, Mas você exatamente, tem que fui abandonado. Tem que estar muito Aham. preparado para É. isso. A realidade do exercício é essa. A gente está falando em obesidade e a gente não está falando em estética, que é muito bom que isso fique claro. A gente está falando de doença, Sim, de saúde, de prosperidade e de fonte da juventude, meu irmão. exato. Que Aí só pra fazer um link aí pra Arielle falar o seguinte. Como era a tua rotina quando você estava bem acima do peso Uhum. e como é a tua rotina hoje? Rotina que eu digo, acordar, o que é que você faz, que horas treina, como era antes a tua rotina, né? Uhum. Na época daquela foto lá da faculdade, Meu né? Deus. diz aí. Comia péssimo. Ó, eu, se brincar de manhã, eu pulava o café da manhã, que é um erro, né? Assim, eu não comia de manhã. Aí, quando chegava, eu almoçava muito, né? Porque o cérebro entende que você passou muito tempo sem comer. E, normalmente, você quer comer de uma vez só, né? Comer o mundo. Aí, era praticamente isso. Aí, eu comia muito na hora do almoço. Passava a tarde toda sem comer. E, de noite, pedia um fast food. Uma besteirinha, um hambúrguer, um açaí, bem calórico. Isso todo dia. Isso todo dia. E é importante falar que quando você deixa uma refeição, que é do café da manhã, que é importantíssima, Importantíssimo. o corpo ele quer sobreviver. Uhum. Já é? Então ele vai guardar o quê? Energia. Porque ele vai pensar: essa menina aí, ou esse menino não vai comer. Eu vou morrer. Então eu vou exatamente. armazenar em forma de energia. E como é que ele armazena? Gordura. Gordura. Então você fica. A pessoa pode estar magrinha, Uhum. É seu mas corpo está com um gordo, né? percentual lá em cima. Lá em cima. Porque está estocando gordura, que é energia.
Não, eu tô falando isso só para as pessoas entenderem o seguinte: você pulava o café da manhã, comia muito no almoço Não e comia nada de tarde, e quando chegava de noite, fast food. 3, 4 hambúrguer, batata frita. 3, 4 hambúrguer. Aí eu comia. Comia, como 2 se por nada. 15, né, irmão? Eu Era comia. bem 15 por com refil. Eu comia. De Tranquilamente. Boa, de boa. E às vezes não tava nem com fome, eu empurrava. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa faz assim, mas não fez tantas refeições, mas a densidade calórica ali nas E 2 uma- refeições que ela Era fazia altíssima. já era altíssima, muito elevado. É, E aí, assim, dormia mal, né? Com Ansiosa, estresse lá em cima. estresse lá em cima, pulava o café da manhã, comia muito na hora do almoço, fast food, ia dormir culpada porque comia muito fast food. Antes da foto, não. Antes da foto tava tudo ok, né? Tudo Eu não me ok. via gorda. Tipo, eu Pra tô... mim, tá filé, tá de boa. tá tudo É só eu certo. comprar uma blusa maior e um short maior Sim. e fazer a edição no FaceTune da foto e ok. E Tudo lindo. buscar o melhor ângulo e tá E tudo buscar certo. o melhor Essa ângulo e deixa tá aí, ó. tudo certo. A edição da foto, negão. Era É, tranquilo. Seja muito fácil. O importante era estar boa socialmente ali, no Instagram. Exato. Eu estando ok no Instagram, tava ok. Mas Porque a realidade é outra. A gente aqui é da época do Orkut. Não tinha filtro, Fale né, por papai? você, né? Não, tu é da época do Mirk. Por isso que eu disse, fale por você. Você é do Mirk, ó. Ela nem sabe o que é sei Nick, não. pô, sabe não. Sala Recife. Poxa. Sala... Vamos ficar... vamos Estão se entregando. Porque assim, antigamente não tinha filtro. Eu também sou designer, né? Sei. Minha primeira formação acadêmica foi como web designer. Então Sei. eu mexi em Photoshop CS1. Veja só, o primeiro Photoshop eu trabalhei. Então pra você editar uma foto, pra você cortar uma foto, meu irmão, era um trabalho tão grande Imagino. que tipo, graças a Deus que era Orkut. Porque você botava um textinho lá, massa, beleza, acabou. E pronto. Agora, meu irmão, É tudo muito visual. quando vê o Snapchat, quando vê o Instagram e tal, acabou, sim. Aí Só a imagem já era. Mas uma coisa, ela falou uma coisa forte aí. Eu precisava estar bem pra sociedade. Aham. Mas é isso. A rede social é o quê? Você só quer estar você bem pros pensar outros. pros outros. É. Tu Status. já viu um boleto no Instagram? Não, eu posso botar o meu lá pra ver se alguém paga. Alguém te paga, botei. né? E ainda te marco. Eu quero ver coisa bonitinha mesmo. Dificilmente você mostra suas fraquezas nas redes sociais. Você só mostra o belo, o maravilhoso. E era basicamente Por isso. mais que as pessoas, por mais que a gente fale, né? Às vezes aquilo ali é uma capa, a maioria das vezes aquilo é uma capa, então você tá trazendo essa realidade, que você tava bem ali, cheia de Photoshop e tal, Cheio de Photoshop. mas tava destruída emocionalmente por dentro, Com né? certeza. Aí pronto, aí eu comia de forma exagerada, fazia meu Photoshop, não me pesava, vivia em negação, aí foi quando eu vi a foto. Né, as minhas fotos eu tirava nos melhores ângulos, né? Aí eu, aqui tá bom. Mas quando tiraram aquela foto que eu tava desprevenida, foi quando a ficha Tu usava caiu. camisa regata? Não, eu nem treinava de top, eu morria de vergonha. Aí era só blusa... Foto, tu tirava com camisa sem manga? Não. E aí é mais um conflito na tua cabeça, né? Dos vários que você tá dizendo aqui pra gente. Aham. Tipo, você sabia que você tava se escondendo, Isso. né? E aí, quando você chegava, sei lá, você ia pra academia, sabia que tava se escondendo por baixo da roupa, e quando você chegava em casa, como é que você emocionalmente lidava com isso? Eu nem queria me olhar muito no espelho. Foi na época que eu nem me cuidava tanto, né? Eu tinha 19 anos e hoje eu tenho 23. Hoje eu me cuido muito mais do que quando eu tinha 19 anos, né? Que eu era mais jovem. Que eu devia estar no meu auge, né? Digamos assim. Sim. E era a fase que eu mesmo me cuidava. Então eu nem me olhava muito no espelho. A roupa que tivesse ok, né? A roupa totalmente descombinando e ok também. Então eu não tava muito preocupada com aquilo, né? Eu não queria enxergar aquilo. Acho que eu tava em negação mesmo, né? Eu só não queria enxergar. E daí, quando eu vi a foto, foi quando tudo mudou. Eu olhei assim e disse, poxa, aparentemente eu desisti de mim. Eu cheguei a esse ponto. Como é que eu cheguei a esse ponto, entende? E fazer essa pergunta pra você, como foi a dor de fazer, a sensação de fazer essa pergunta pra você de como foi que eu deixei que eu chegasse até a esse ponto, né? Eu acho que é muita negligência da pessoa pra pessoa chegar nesse ponto. É muito desistir de si. De você não ter autoestima, de dizer, poxa, eu mereço estar na minha melhor versão. Eu acho que realmente ali eu não tenho autoestima nenhuma. Né? Eu só... Bota aí de novo, Adalto, Continuava. por favor, a foto que ela tá na faculdade, De mão dada ali. de mão dada com alguém, no livro dele, Poder Sem Limite, ele fala que uma pessoa, para se tornar obesa, ela é uma pessoa extremamente competente.
Uhum. Porque Tem que se auto-sabotar, né? não, é competente no sentido de manter uma disciplina, como você disse. De comer besteira. Todo dia de noite eu comia ali um fast food, todo dia de noite. Podia ser um hambúrguer, um açaí, mas você criou uma disciplina, então você foi muito competente. E a recompensa foi Hábito, né? É essa. um hábito, e a recompensa foi essa. Aí Exatamente. agora você está canalizando Isso. para poder gerar uma outra recompensa. Exatamente. Que vai ser melhor pra minha saúde, né? Exato. Mas, cara, assim, ver realmente você aí, sem confiança, o corpo fala, né? Com certeza. Então, por que eu tô falando isso? Porque são todos esses sinais que nós, falar nós, que você também é profissional da área de saúde, nós precisamos olhar no obeso. Uhum. O obeso chega na academia, Identificar lá, até o perfil do aluno, né? Ver aquela exato, pessoa que tá mais ou menos por esse viés, você chegar. E às vezes isso, até os exercícios que você coloca em um exato, local mais confortável, onde ele fique mais confortável, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha, exato, né? De ser exposto. Exercícios onde ele não vai se sentir desconfortável, botar ele numa cadeira que ele consiga fazer o exercício, né? Não numa leg muito apertada que ele não consiga fazer. Então, gerar um conforto pro aluno, né? Pra ele se sentir bem naquele ambiente. É porque, assim, é muito. Essa fala que a gente teve aqui é muito conflitante no meio da sociedade, né? Quando a gente diz assim que quando a gente tá num estágio de sobrepeso e obesidade, a gente tá mais inseguro, tá menos confiante, a gente se esconde mais. Porque tem pessoas hoje que estão com sobrepeso e obesidade, muita gente, na verdade. E eu acho que, tipo, muita mulher, sabe? Elas dizem assim, mas eu não sinto insegurança. você quer comprar uma briga, meu amigo, É, cara, porque eles dizem assim, eu não sinto segurança. São Eu não perfis, sinto. né? Entende? Mas só que, tipo, já falam isso com um ar de imposição e agressividade, entendeu? Uhum. Entende? Assim como tem uns que, para esconder essa insegurança, que é inconsciente. Não tô querendo dizer que é proposital, mas é inconsciente. Às vezes é brincalhão demais. Às vezes é aquele que fica mais espalhafatoso no meio da turma pra aparecer, entendeu? Assim, não aparecer por aparecer, mas pra dizer, ó, eu sou um cara legal, sou uma pessoa legal, Pra se me sentir aceite aqui. aceita. É, Sim, entendeu? exatamente. sim, sim. Mas isso, se você for fazer uma análise sua, se Uhum. você que tá achando que não é assim, você vai ver que no fundo, essa questão da imagem vai trazer outros pontos seus. Sim. Ou você vai ser uma pessoa mais rígida, ou você vai ser uma pessoa que vai querer confrontar mais, Uhum. ou você vai ser uma pessoa mais brincalhona de querer aparecer. Porque, no final das contas, é isso. É isso. E como é que você se define hoje? Em relação a quê? Em relação à sua mentalidade, em relação a o que mudou na sua vida, como é que você se define hoje Eu como sou pessoa? outra pessoa. Sou outra pessoa. Eu olho a foto e me sinto orgulhosa de mim, né? Das minhas mudanças e de conseguir motivar outras pessoas. É o que me deixa mais feliz, né? Ver que de alguma maneira o que eu passei, por mais difícil que fosse e que foi, eu consigo motivar as pessoas a passar pelo mesmo processo e tentando, da minha maneira, tornar esse processo mais leve, né? Dificuldades. As dificuldades e que eu. Você hoje, olhando assim, com essa mudança que você teve, Uhum. você acha que alguma coisa é impossível de você conquistar? Não. Antes você achava? Sim. É isso. Antes eu acreditava que eu não era capaz nem de me mudar. Como é que eu ia conseguir alguma coisa? Hoje eu acho que eu consigo tudo que eu quiser se eu me propor a fazer aquilo. E que pode demorar o tempo que for, eu vou conseguir. Eu acho que o pensamento tem que ser esse em tudo na sua vida. A autoconfiança de você dizer, poxa, possa ser que eu fique com medo, que não saia 100%, de primeira, de segunda, de terceira, mas se eu me propor aquilo, você tem que ir até conseguir. E você atrela isso ao seu emagrecimento. Sim. E por isso que eu digo, não foi só sobre emagrecimento, foi sobre vida. Porque eu pego esse exemplo de mim mesma e levo para minha vida em relação a todos os setores da minha vida. Isso foi para você conseguir um estágio na faculdade. Isso pra foi você, exatamente, quando se sobre tornar tudo. personal agora, vai ser sobre Aham, conquistar suas sobre coisas na vida tudo. pessoal. Porque a gente pode ter medo, mas a gente tem que ir com medo. Mesmo Veja, que assuste. como o emagrecimento, a vitória, né, do sobrepeso, da obesidade, faz isso com a gente, pô. A gente muda nosso mindset, a gente muda a nossa mentalidade para dizer assim, cara, os problemas que eu tinha antes não existem mais, Isso. certo? Não é que não existem, eles existem, estão ali guardadinhos, mas eu venci eles. O que vier pra frente, eu sei que eu sou capaz. É. Eu já venci. O mais difícil eu venci, que foi a mim mesmo. Porque Exatamente. eu não vou vencer o que vem de fora. Exatamente. Acho que a transformação é de dentro. Transformação. É de dentro para fora, né? Você muda primeiro a sua mentalidade, a forma com que você pensa e depois ela transparece para fora. Isso é Então, muito massa. Né? Perfeito, É. massa. E chegou a hora, viu? Oxe, tá bom. Chegou a hora.
Oxe, A hora que você estava esperando e todos estavam esperando. eita, é pesado. É bom, é bom, é bom. É bom. Deixa eu contar aí. Chegou a hora de a Arielle revelar quantos quilos ela perdeu. Dessa foto aí pra... Bota aí, Adalto. A foto do que ela vai virar fisiculturista, pô. É, a Cadê? foto do... Dessa foto aí pra foto da... Já da preparação pra subir no palco, né? Estamos em prep, vamos começar a prep. Isso é É incrível. pesado isso. Vamos. Outras transformações, Exatamente. outros desafios. Por alguns anos na minha vida eu acompanhei isso. É sofrido, é sofrido. Pesado. Essa aí. Na Tem outra, outra. tem outra. Tem a outra outra. tá Acho que a melhor. outra tá melhor. Tem outra também, acho que é outra. Aí, essa aí. Essa aí. Pronto. Daquela primeira foto pra essa foto aí foram quantos quilos a menos? Foi uns. Eu tinha uns 85 na época que eu me pesava, né? Veja, a mudança de mentalidade ela não tem idade, né? Então você pode passar 60 anos da sua vida com a mesma mentalidade. Resolveu mudar, mudou, você vai crescer. Com Isso, certeza. exato. Isso aí é independente. Se rodeie de pessoas que acreditam em você, que vão lhe motivar a ser a sua melhor versão. Vão ter dificuldades inúmeras, mas você tem que botar na sua cabeça que, independente das dificuldades que você passar, você é capaz, tá? Eu consegui e você também consegue. Agora E é ficar, isso. pra ficar bonito, pra ficar bonito. O O que é que quê? você de hoje Sim, diria a você de 4 anos atrás? continua. Continua que chega. E é isso, é o que eu vou dizer pra mim quando eu for subir no palco. Vai com medo, continua que chega. Isso aí, velho, é muito massa. É muito massa essa mudança de mentalidade, né? E ela até quando falou, ela se emocionou um pouco, porque é uma transformação, é uma transformação muito bacana, né? Vitória, É vitória. É vitória, não tem pra onde não. Não tem É não. vitória em cima de vitória. É hoje não, hoje não, hoje sim. Sim. Então, cara, que história fantástica de superação de traumas, de vai com medo mesmo, Vai com medo. né? De superação de até de pessoas que estavam ali querendo botar você para baixo, né? Com certeza. Pessoas próximas que você falou, né? Amigos, relacionamentos, enfim. Então, eu acho que tudo isso serve para as pessoas entenderem que vai ter muita gente falando, mas se ela colocar um propósito, que você falou muito do seu propósito, Isso. que é por mim e pelas outras pessoas que estão vendo o meu exemplo. Uhum. Então, se você colocar um propósito que você está motivando alguém, né? Então você segue e vai seguir e vai fazer uma transformação muito maior. Isso. Então, assim, Eu quero bater aqui nos alertas que ela soltou durante o programa, tá? Por exemplo, 19 anos. Muitas pessoas não entendem uma pessoa com 19 anos estar com ansiedade e engordar por ansiedade com 19 anos. Não tem uma conta para Não pagar, tem nem estresse. não tem filho, não tá fazendo nada, como é que essa pessoa tá ansiosa? Então, pai, mãe, amigos, não tem idade para isso. Exatamente. Não tem idade. e porque também vale salientar que a ansiedade dela veio por questões de traumas, né? Isso. Que ela teve na infância, na adolescência. Então, não é uma questão de a Surgiu do ansiedade nada. surgiu do nada. Não surge, né? E a ansiedade, ela tem uma idade? Não, é baseado em traumas, Isso. né? É para que a turma fique atento a isso, a esses sinais. Os pais e as mães vejam se o filho Com tá certeza. começando a ganhar um peso. Pai e mãe não eram obesos. A criança passou a se tornar obesa, tá com um distúrbio alimentar. Vá conversar com ela, Com tenha certeza. paciência. Exato. Tá, eu Exato. tenho 2 filhos, um de 8 anos e um de 3 meses. Eu me preocupo muito em. Às vezes, assim, eu deixo passar também, como um pai, uma mãe normal, não vou ficar Sei. analisando meu filho o tempo todo. É. Mas eu hoje estou tentando me controlar mais para observar mais, entender mais o meu filho, por exemplo. Entendi. Entendeu? Porque uma hora ou outra. E são gerações diferentes, né? Isso, Sim, isso. sim. Os problemas que você lidava antes não são os mesmos que o seu filho lida hoje. Exatamente. Exatamente. E aí vamos só falar dos parceiros, né? Não fala aí porque Porque senão ó, a bolacha não vem. pô, a bolacha aí tem que pingar, viu, meu irmão? Tem que pingar. Tá, Roupinha pô, tá precisando, hein? tá precisando. Isso é azul, bonito, hein? Azul ou preto. Depois da primeira lavagem. Pô, Então, fica ó, até cinza. daqui a pouco. Vamos agradecer de novo aos nossos parceiros, né? A Chemitar Suplementos, do meu amigo Vitor, tá? Tem um cupom aí, vai aparecer o QR Code. Se você acessar o QR Code que vai aparecer aí, tem um cupom de desconto de 15%, tá? Para quem
baixar o QR Code, vai falar direto com o Vitor, nosso parceiro. Açúcar e Afeto, cestas de café da manhã, vai passar aí também, você vai ter lá desconto, receba aí, né, o QR Code, peça lá para você fazer uma frente com o mozão, né? Ajuda a patroa, né? Ajuda, né? Ajuda quem tá fazendo tua marmita. Tá? Exatamente. Loja Mima Fitness, para vestir você bem, para você chegar lá na academia, ó. Top. No shape. Tem uma galera aí que já adquiriu, que veio falar comigo e gostou bastante, porque tem numeração diferente, né? Exato, tem uma numeração plus size Plus também, size né? também. Pra pessoa ir treinar, né? Entregando em casa, pô. Oxe, bom demais, meu Se bem filho. que o suplemento lá também, Shemtai também, né? Pediu, Entregando- os caras entregam. Pediu, chegou. Creatinazinha, ei. Bom 15% de demais. desconto na creatina hoje é vida, viu? É vida. No whey, Não, ei, né? é melhor que dizer eu te Fale, amo. fale lá. Não, é mesmo. É. E aí, por último, Imports for You, tá? Nossos parceiros aí, também parceiro de hoje, a Aura Move. Então, você acessa lá o Instagram aí de todo mundo para você conhecer os nossos parceiros. Agradecer mais uma vez a Arielle pela Obrigada, eu participação. que agradeço pelo convite. Foi massa, não Tá- foi? Foi tá vendo? massa. Ficou tranquila. Vim com medo. Fico com medo, mas vim, né? No começo ficou... Deu nó. Deu nó. Ué, nervosinha que só. Mas é massa, né? Fala aí, não é massa não? Não, é massa. Contar sua história, mostrar. É desafiador, né? Porque eu tenho morro de vergonha de câmera. Mas Mas a gente precisa enfrentar nossos medos. isso. E tem que ter coragem. E faça um vídeo aí depois, né? Contando sua história, Exato. soltando a sua Com rede, certeza, mostre com aí, certeza. que sua história é muito bonita. Obrigada. massa. Gratidão. Mano, Werner, mais um pra Mais um, conta. né? 10º. Tá top demais, Tá é top 10, pô, demais, é 10, tá top. 10. Só tá faltando A conta Pingar, né? a conta pingar. Ei, mas vai ter novidade no 11º aí, porque a congregação aqui tá precisando de um apoio, Tá sim. né? Porque a gente ajuda, mas também, né? Precisa... Help me, Help help me. you. Então, no próximo episódio tem novidade para vocês darem uma moral aí pra gente, né? E fazer o projeto continuar. Porque esse é um projeto muito massa, né? Vai lá maratonar, daqui a pouco vai sair o episódio da Arielle. E aí você tem 10 episódios. Quantas horas? Quase 15 horas aí, né? Quase 15 horas. Quase 15 horas. Eu trouxe aqui um livro, né? Que a gente escreveu. Eu nem conheço esse livro, né? Esse livro aqui foi autoria nossa, né? Eu organizando, escrevendo um capítulo, Werner também escrevendo um capítulo massa, né? Ainda tem a Joelma, que não é a Joelma do Calypso, né? Tem o Ari e tem o Adriel lá do Paraná. Então, a galera massa, né? Tem outros livros também da sua autoria, né? Tem outros livros, né? Eu tenho 3 livros com esse, né? 2 em coautoria, um livro solo. E esse ano, falando aqui novidade para vocês, está saindo meu 4º livro, tá? Que eu vou lançar em breve, tá no forninho aí, daqui a pouco tá na mão de vocês, né? Não vou falar o título, vocês daqui a pouco vão saber. Então, galera, ó. Peraí. Calma. Teve uma turma que viu uns livros eu postando aqui e queria saber que danado de livro é esse que fica aqui. Tem tempo pra gente, pelo menos... Quem diz é Adalto, não sou eu, não. Ou a diretoria liberou. Porque assim, a gente sempre tá trazendo aqui um livro, mas eu queria mostrar basicamente 3 livros aí pra turma, porque a gente fala tanto de mentalidade, mentalidade. de hábito. Então, fazendo um mexão pra turma aí, mas é importante. Deixa eu ver aqui, a câmera pega Isso direito aqui. aqui, ó. Hábitos atômicos, muito bom pra você conseguir mudar a sua mentalidade, né? James Clear. Isso. Mindset, o famoso mindset, é bom para você ficar Isso. gastando de mindset fixo de crescimento. Isso é tudo para seu autoconhecimento, né? E o poder do hábito também, que é o básico. Clássico, né? Você entra com ele, depois você muda para hábitos atômicos, vai para o mindset, mas primeiro você vai entrar lá no Instagram, vai ver com a gente, pra solicitar esse livro aqui, Exatamente. apoiar a congregação. E aí, Ajude a congregação, ajude né? aí, ajude, porque não tá fácil não. Beleza. Então, dados os devidos recados, nos vemos no 11º episódio, né? Cada episódio uma história impactante, inspiradora e motivadora para você no nosso LigaCast. Então, até a próxima. Obesidade da vida real. Tamo junto. Valeu.